Vamos falar um pouco hoje sobre o Salmos, capítulo 16. No versículo 2, o salmista diz: Tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Tudo que temos de bom na nossa vida, em essência, não é fruto do nosso trabalho, do quanto nós estudamos e nos esforçamos. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ele é a base, toda a fundamentação das coisas boas que nos acontecem. Afinal, o salmista diz: se o Senhor não construir a casa, o nosso trabalho é vão. Então, o Senhor, Ele é o ponto de partida para que, em qualquer situação, temos a certeza de que, mesmo sem entender, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo em meio à adversidade ou com problemas que aos nossos olhos não têm uma solução e que fogem ao nosso controle. Não há nada que nós possamos fazer sobre isso. Mesmo assim, estaremos rodeados por uma vida boa, sabendo que Deus é bom, porque a nossa vida está sendo construída na rocha inabalável que é Cristo, andando sempre com um coração grato que se lembra que tudo de bom na nossa vida veio por meio dele. No versículo 3, nós lemos que os verdadeiros heróis na terra são os que são fiéis ao Senhor. Então nós temos que ter amigos que são leais a Deus. E essa construção de amizade deve ser alicerçada sobre o nosso relacionamento com Jesus, aquele que verdadeiramente é fiel. Porque quando Jesus não é prioridade, todos os outros relacionamentos entram em confusão, porque as nossas expectativas elas vão ser frustradas. Só existe um que é perfeito, que é Jesus. Somente sendo amigo de Deus poderemos encontrar prazer na companhia dos nossos amigos, porque quando eles errarem, nós o perdoaremos, da mesma forma que o nosso amigo Jesus nos perdoa. Só é possível encontrar alegria em nossas amizades quando verdadeiramente nos tornamos amigos de Jesus. No versículo 5, lemos que Deus é a nossa herança, somente Deus é a nossa herança. Um povo feito por sacerdotes, que vivem como peregrinos, sem confiar no tesouro dessa terra, pois nós encontramos algo muito melhor. O nosso cálice é de bênçãos, e aqui nós podemos claramente encontrar um caminho construído por Deus, ao qual no final do capítulo nos diz que Ele nos mostraria o caminho da vida e que nos daria a alegria da sua presença, que Ele não deixará a nossa alma entre os mortos, mas nos dará o prazer de viver com Ele para sempre. Para que tudo isso pudesse ser real, mesmo em meio aos nossos pecados e falhas, o único que foi verdadeiramente fiel ao Senhor teve um outro cálice. Enquanto que nós desfrutamos das bênçãos em Cristo, Ele sofreu a nossa condenação. Ele se submeteu a tomar o cálice da justiça de Deus, a condenação pelos nossos pecados. Foi pela sua morte que temos a fiel esperança de que Ele não deixará a nossa alma entre os mortos. Por isso que Ele morreu, para que a minha alma pudesse viver. É através dele que o caminho até Deus está feito mais uma vez. Agora nós podemos o encontrar, pois Ele mesmo veio ao nosso encontro. Mesmo em meio à noite, em meio à adversidade, Ele vai cuidar do nosso coração e nos leva por esse novo e vivo caminho, tendo a certeza de que Deus sempre estará conosco e que com Ele viveremos para sempre. Como não inclinar a nossa vida a esse Deus, que nos concede uma vida por meio do próprio sacrifício? Em Jesus, vemos o nosso Deus se sacrificando para se achegar a nós. Então não é de admirar que o nosso coração esteja alegre. Deus se fez o nosso amigo fiel, e ainda que sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel. Nós observamos isso num amigo que Jesus teve e que em muitas das vezes podemos nos ver nele.
o amigo de Jesus chamado Pedro, que foi conduzido pela lealdade de Jesus, mesmo em meio à sua própria infidelidade. Quando Jesus encontra Pedro após a sua ressurreição, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta, o mesmo número de vezes que Pedro o negou. Mesmo sabendo que um de seus amigos mais próximos, no momento em que mais precisou e ele o abandonou, Jesus permaneceu fiel e leal. E essa fidelidade, aos poucos, transforma o nosso próprio coração, assim como transformou o coração do amigo Pedro, que no final dos seus dias não negou mais esse Jesus. Pelo contrário, se quando Pedro negou, Jesus foi crucificado, agora foi Pedro que, ao não negar esse Jesus, está sendo crucificado pelo seu amigo. Quantas vezes o negamos quando não lhe oferecemos o nosso melhor, quando nós preferimos ser leais àqueles que não são leais a Jesus? Vendemos o nosso caráter. Quando no nosso interior, mesmo sem ninguém ver, ele viu a nossa infidelidade. Mesmo assim, ele sempre está a perguntar: tu me amas? Que o Senhor possa nos encontrar com um coração grato, sendo conduzidos a ser amigos fiéis de Jesus, sabendo que diante de tudo isso, nós poderemos olhar um dia para Ele, face a face, e dizer: Senhor, tudo isso de bom que eu tenho e sou vem de Ti. Que Deus te abençoe.